O PODcast apresenta os vergonhosos zoológicos humanos que existiram na Europa até 1958. Esta é uma história vil, e das piores, porque deixou graves sequelas até hoje, e perdurou por muitos anos, talvez até séculos, dependendo de por onde se começar a contar. No hemisfério ocidental, pode remontar ao zoológico de Moctezuma, o nono Tlatoani, governante de Tenochtitlan e soberano da Tríplice Aliança Azteca. Segundo cronistas espanhóis como Antônio Solís e Rivadeneira, de 1610 a 1686, além de aves, feras e animais peçonhentos, havia um cômodo onde viviam os bufões e outros vermes do palácio que serviam para entreter o rei, como monstros, anões, corcundas e outros erros da natureza. A descrição lembra a tradição dos freak shows, espetáculos de aberrações que datam do século XVI. A essa altura, as deficiências físicas não eram mais consideradas maus presságios ou temidas como evidência de espíritos malignos, então as monstruosidades médicas se tornaram componentes padrão dos shows itinerantes. Mas talvez um precursor mais apropriado para o que continuaria acontecendo mais de 4 séculos depois das primeiras viagens da Era dos Descobrimentos tenha sido a incorporação que o cardeal italiano Ipólito de Médici fez ao zoológico da família. Em pleno Renascimento italiano, ele se gabava de ter, além de todos os tipos de animais exóticos, vários selvagens que falavam mais de 20 línguas, entre mouros, tártaros, indianos, turcos e africanos. Ele havia dado um passo além na desumanização daqueles que eram diferentes. A grotesca exibição de pessoas nascidas com alguma deficiência física. Ele acrescentou a posse de humanos de outras terras cuja aparência e costumes eram distintos dos da Europa. O auge desse tipo de desumanização aconteceria, no entanto, centenas de anos depois, quando as sociedades ocidentais desenvolveram um apetite por exibir espécimes humanos exóticos que eram enviados para Paris, Nova York, Londres ou Berlim para o interesse e deleite do público. O que começou como uma curiosidade por parte dos observadores se transformou em uma pseudociência macabra em meados do século XIX, com os pesquisadores em busca de evidências físicas para sua teoria racial. Milhões de pessoas visitaram os zoológicos humanos, criados como parte de grandes feiras internacionais. Nelas, era possível ver aldeias inteiras com habitantes levados de lugares distantes e pagos para representar danças de guerra ou rituais religiosos diante de seus senhores coloniais. Assim foi criado um sentido do outro em relação aos povos estrangeiros, o que ajudou a legitimar sua dominação. O clímax da história vem com o apogeu imperialista do final do século XIX e início do século XX. Em ambos os lados do Atlântico, o público alimentado por noções de evangelismo cristão e superioridade cultural delirou com as recriações da vida colonial que se tornaram parte habitual das feiras internacionais. Os visitantes podiam vislumbrar a vida primitiva e ter a sensação de que haviam viajado para lugares desconhecidos. O alemão Karl Hagenbeck, comerciante de animais selvagens e futuro empresário de muitos zoológicos europeus, foi um dos pioneiros dessa tendência, se destacando com outras exposições de populações exóticas, ao mostrá-las junto a plantas e animais como em seu ambiente natural. Em 1874, ele exibiu samoanos e sami, lapões, e em 1876, núbios do Sudão egípcio, uma mostra de enorme sucesso na Europa. Sua ideia de mostrar selvagens em seu estado natural foi provavelmente a inspiração de Geoffroy de Saint-Hilaire, diretor do Jardin des Acclimatation em Paris, que em 1877 organizou 2 espetáculos etnológicos que apresentavam núbios e inuites. Naquele ano, o público dobrou para 1 milhão. Entre 1877 e 1912, cerca de 30 exposições etnológicas foram apresentadas no Jardin Zoologique des Acclimatation. Também em Paris, a Exposição Universal de 1878 apresentou aldeias negras povoadas por pessoas das colônias do Senegal, Tonkin e Tahiti. O pavilhão holandês dessa exposição incluía uma aldeia javanesa, Kampong, habitada por nativos que realizavam danças e rituais. Em 1889, a Feira Mundial
visitada por 28 milhões de pessoas, também teve, entre os 400 indígenas expostos, javaneses que tocavam músicas tão sofisticadas que deixaram o jovem compositor Claude Debussy de queixo caído. Nesse mesmo ano, com a permissão do governo chileno, 11 nativos do povo Selknam ou Ona, incluindo um menino de 8 anos, foram enviados para a Europa para serem exibidos em zoológicos humanos. Os indígenas Teelche, Selknam e Cavescar da Patagônia eram uma raridade, por isso foram fotografados, medidos, pesados e forçados a se apresentar diariamente, entre 1878 e 1900. Se sobrevivessem à viagem, a maioria desses espécimes sul-americanos faleciam pouco tempo depois de chegar aos seus destinos. Os Selknam haviam sido capturados por Maurice Maitre, um dos negociantes que enriqueceu com essa modalidade de tráfico humano. Alguns desses empresários, como o lendário Buffalo Bill Cody, organizavam espetáculos itinerantes, como os do Velho Oeste, outro exemplo de estereótipo racial. E alguns se distinguiam pelo tratamento dado aos indígenas, como Truman Hunt, administrador de uma popular aldeia de Igorot. Ela era povoada por cerca de 1,3 mil filipinos de diferentes tribos que o governo americano havia levado para a Exposição Universal de Setor Louis de 1904. As motivações para continuar exibindo seres humanos por décadas, enfatizando as diferenças entre os primitivos e os civilizados em Hamburgo, Copenhague, Barcelona, Milão, Varsóvia e outros lugares, passaram a ser outras. Estavam ligadas, argumentam os acadêmicos, a 3 fenômenos interrelacionados: a construção de um imaginário do outro, a teorização de uma hierarquia de raças e a construção de impérios coloniais. Eram frequentemente baseadas no racismo científico e em uma versão do darwinismo social. Em 1906, por exemplo, o antropólogo amador Madison Grant, diretor da Sociedade Zoológica de Nova York, exibiu o pigmeu congolês Ota Benga no zoológico do Bronx, em Nova York, junto a macacos e outros animais. A pedido de Grant, um conhecido eugenista, o diretor do zoológico colocou Ota Benga em uma jaula com um orangotango e o chamou de "o elo perdido" para ilustrar que, em termos evolutivos, africanos como Ota Benga estavam mais próximos dos macacos do que dos europeus. Após protestos da Igreja Batista Afro-Americana, ele foi autorizado a andar pelo zoológico, mas quando foi assediado verbal e fisicamente pelo público, seu comportamento se tornou um pouco violento e ele foi retirado. Em 1916, Grant publicou um livro no qual expunha a teoria da superioridade branca e defendia um forte programa de eugenia. Nesse mesmo ano, Ota Benga se suicidou com um tiro no coração. Obrigado por ouvir o podcast.